eu vou tratar de uma ferramenta, de uma estratégia de guerra para a vitória, que se chama a mulher. A mulher é um canhão nas mãos de Deus. E temos que descobrir, para não abusar delas, senão para deixar que elas sejam usadas pelas mãos do Criador. É só assim que elas vão funcionar como Deus quer. Olá, minha gente. Volto para começar a falar sobre a mulher. E vai ser um avanço muito grande em tudo que eu já tenho abordado com respeito à mulher, em outros vídeos. Sem embargo, como o caso do conhecimento, o autoconhecimento, este também é um caso muito profundo, uma questão muito profunda, tremendamente profunda. Eu acredito que se falasse só sobre o tema da mulher, devido à grande dívida que a humanidade tem para com ela, e principalmente os cristãos, os líderes cristãos, as igrejas cristãs, a grande dívida que temos para com a mulher, como ser humano, simplesmente, requereria de nós livros e mais livros, muitos livros. E todos temos nossos problemas, nossas dificuldades. E eu tenho descoberto esses dias um plano satânico contra a minha vida que eu já conhecia. Eu sabia desse plano. Mas eu sabia que foi um plano traçado pelo inimigo, o diabo, para antes de eu nascer, querendo interromper o propósito de Deus na minha vida. E também, durante toda a minha vida, tenho visto uma mão escura por trás de todos os eventos da minha vida. Sempre tenho visto coisas estranhas, mas tenho, não sei se dizer aprendido ou me acostumado. Mas passou o tempo, passaram os anos, eu me adaptei a tudo isso. Aprendi a não me importar com o que falassem de mim, com o que fizessem contra mim. Enfim, fui deixando passar tudo isso. E tem, em um lado, eu diria que eu fiz muito bem, porque era parte do meu DNA, meu perfil de personalidade. Eu não quero contenda, não quero brigar. Eu prefiro perder para ter paz. É parte da minha personalidade. Então está tudo ok. Eu não fiz nada errado com respeito à reação, à resposta que eu dei a toda essa perseguição maligna contra a minha vida. Mas, por outro lado, me faltou ousadia, porque nem tudo devia aceitar. Eu devia saber quando e como aceitar, em muitos casos, ou não aceitar. E eu acabei aceitando tudo, e não me importando em defender meus direitos humanos, direitos cidadãos, direitos no matrimônio, direito como pai, direito como vizinho, como proprietário, como pastor, enfim, muitos direitos eu relaxei, porque não tinha a revelação que tive estes dias. E há poucos dias Deus me mostrou. Já tinha me mostrado faz uns poucos meses que
a faculdade que Ele, como Criador, deu à criatura para que façamos filhos, é uma faculdade que tem a ver com uma estratégia militar. Deus tinha expulsado do céu ao anjo rebelde e 30% dos anjos, todos foram expulsados para a terra. E quando ele veio à terra para criar o ser humano, ele sabia que a terra estava minada de anjos caídos transformados em demônios. Em espíritos maus, melhor. Espíritos maus minavam a terra. Então, nesse contexto, ele cria o sexo no homem e na mulher. E diz agora, vocês se complementam e façam soldados. Eu vou precisar muita gente para destruir toda esta raça de rebeldes que eu expulsei do céu. E eles estão aqui para fazer o mal. E eu vou destruí-los. Será que Deus precisava mesmo de nós? Não. Ele precisa porque ele, em sua soberania, se determinou compartilhar conosco a vitória sobre o inimigo. Ele quis criar uma raça de gente que o ajudem e que leve a glória de ser co-partícipe com ele nesta batalha até vencer o inimigo, os inimigos de Deus. E eu já tinha falado isso em outros vídeos, que a sexualidade tem esse propósito, que nós geremos soldados para Deus. Gerar pessoas inúteis não tem graça. Quando nós geramos uma pessoa inútil, é provável que seja fruto do pecado e que Deus permite para nos tratar a nós. Nos tratar a nós, porque Ele é o dono da vida. Eu conheci um menino que nasceu totalmente paraplégico, todos os braços, pernas, tudo torto por tudo que é lado. Ele nunca se endireitava em nada, nada, nada. As pernas para cima, braço para o outro lado, assim vivia dia e noite. Mas ele era um baita de pregador do Evangelho. Ele, com uma dificuldade enorme para falar, ele falava de Cristo e chorava de emoção. Quem não queria esse Cristo? Quando ele falava de Cristo, o lindo que ele é, o maravilhoso que ele é. Então, as pessoas, na sua deficiência física, têm um propósito de Deus. Deus não vai usar as pessoas para algum plano de maldade. Não. Mas, quando nós temos gerado pessoas inúteis, Deus tem que tratar conosco. Por isso nos aconteceu isso. Algo Deus tem que tratar. Mas todos os que nascem de um homem e uma mulher têm o propósito de Deus, de que sejam soldados de Deus, dos exércitos celestiais, para combater aquele pequeno pedaço de exército que foi expulso do céu e que se transformou em um exército do inimigo. Agora, tem gente que propositalmente procura gerar filhos para o diabo, para ser soldados do diabo. Já está pensando nisso. E muitos outros, porque não têm conhecimento, geram filhos para ser soldados dos exércitos do mal. Porque eles próprios, como pais, não se corrigem e não querem mudar de vida. Sabem que estão errados e não mudam de vida. Então, o fruto deles vai ser o mal, naturalmente. E dias atrás Deus me disse que tudo o que estava me acontecendo estava na hora de que eu usasse uma outra arma espiritual diferente de todas as que eu conhecia. E que eu devia usar essa arma de uma maneira muito bem prudente
para que dê os resultados que Deus quer que dê. E eu comecei a usar essa arma. Não vou contar agora, porque não é dentro desta temática. E funcionou. Uma arma extraordinária que eu nunca tinha ouvido, nunca li na minha vida. Eu já li mais de 4.000 livros, mas eu nunca tenho lido nada parecido. As coisas que Deus me dá sempre é coisas totalmente novas. Com algumas exceções, por exemplo, quando eu também já contei em algum vídeo, em Itajaí eu vou para participar de um seminário do Dr. Humberto Macedo, do Rio de Janeiro, que já está com o Senhor, já partiu ele. Ele, com toda a sua equipe, veio para Itajaí e deu um seminário. E eu fui convidado, então fui lá. E eu ouço ele pregar duas coisas que Deus tinha me revelado a mim, com luxo de detalhes igualzinho. E eu digo, meu Deus, o que é isto? Eu nunca li. E eu tive essa revelação, já escrevi, já publiquei, mas caseiramente, aí umas apostilas. E este vem lá do Rio de Janeiro com a mesma revelação. Esses são casos pontuais, muito raros, mas na maioria das vezes Deus me revela coisas que estão na Bíblia, mas ninguém tinha pregado ainda. Então Deus me mostrou algo novo e eu pratiquei e funcionou. E eu quero dizer para todos vocês agora, vocês meus amigos, minhas amigas, que vocês vão se surpreender desta aula, porque eu vou tratar de uma ferramenta, de uma estratégia de guerra para a vitória, que se chama a mulher. A mulher é um canhão nas mãos de Deus. E temos que descobrir, para não abusar delas, senão para deixar que elas sejam usadas pelas mãos do Criador. É só assim que elas vão funcionar como Deus quer. Vamos lá? Um assunto muito interessante, muito interessante. Eu escrevi um monte sobre este assunto, sobre a mulher, e ainda não lancei o meu livro, está prontinho para ser lançado, mas eu estou acrescentando revelação constantemente e cada dia mais, sem copiar de ninguém, e é maravilhoso o que Deus vai mostrando. Então, hoje falemos da mulher. Vamos tentar mudar o paradigma equivocado de a mulher para o do Criador desse ser especial. Vamos falar do Criador desse ser especial que é a mulher. E, naturalmente, vamos falar do ser especial que é a mulher. A matriz deste trabalho, deste ensino de hoje, é como, eu digo matriz, mas é como dizer o livro texto desta matéria, deste assunto, é como edificar um relacionamento amoroso entre os sexos e valorizar de maneira justa e apropriada a mulher. Como edificar um relacionamento amoroso, resolver problemas e de tudo demais, valorizando de uma maneira justa a esse grande valor que é a mulher. Um elemento de Deus para nossa bênção. Não para nosso abuso, senão para nossa bênção. Bom, a iluminação que eu tive durante muitos anos e através dos anos sobre a mulher foi uma coisa inédita, muito forte. Eu posso assegurar a vocês que eu não tenho nenhum trauma com respeito às mulheres, nenhum. Eu tive um trauma na minha adolescência, porque eu viu que em toda a família sempre tem, entre vários irmãos, tem o irmão mais velho é o homem da casa, se dizia antigamente, não? Quando o homem da casa vai embora, porque já ficou muito homem, vai trabalhar fora, e consegue um emprego, muda de cidade,
ou casa. Então, tem outro homem da casa que é o que segue em idade. E na época, eu era o homem da casa. Eu tinha 18 anos. Entre 16 e 18 anos, eu tive vários conflitos com minhas irmãs. 4 mulheres e eu era o homem da casa. Eu tive vários conflitos com elas. E eram conflitos muito dolorosos para mim, que me prejudicaram muito. Eu tinha tudo para ficar com trauma das mulheres. Eu tinha tudo pela experiência que eu tive com elas e também que elas influenciaram nossa mãe para se colocar em minha contra. Mas eu fui guardado. Fui guardado pelo Senhor com 18 anos que eu tinha, no final desse período que estou mencionando, nós mudamos de casa. Mudamos da periferia para o centro da cidade. E até o dia de hoje, nossa casa paterno-materna está ali, no mesmo lugar, é referencial de toda a família. Na cidade de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Mudamos de casa e eu continuava sendo o homem da família, fora do meu pai, nosso pai. Mas com algumas vantagens, porque eu já estava assumindo partes como homem realmente lá na periferia e depois vindo para o centro da cidade e também em todo o processo da aquisição da casa, indo ao advogado com minha mãe acompanhando e fazendo eu mesmo, escrito à máquina, um monte de coisas, eu falando com o advogado, tudo isso, fui tomando a dianteira e funcionando como o homem da casa. E aí foi melhorando as coisas para mim. Mas eu tive, no processo, muitas meninas me perseguindo. E engraçado porque como eu não dava importância a elas, não dava oportunidade para nenhum tipo de diálogo, nada, eu era muito santurrão mesmo, não sei se digo santarrão, acho que é em português, não. Era muito santarrão eu. Então, eu nem olhava para as meninas, não olhava para ninguém. Eu queria que vivia a santidade. E a denominação me impunha. Eu tinha que ter esse comportamento, porque senão eu tinha problema com o ministério da igreja. Então, e eu tinha vocação pastoral, então eu já me perfilava para esse lado e eu me cuidava totalmente. Mas as meninas aprontaram cada coisa, cada calúnia, cada perseguição. Impressionante. Havia de tudo, sabe? De tudo. Até houve um caso, por exemplo, do lado do templo da igreja onde se congregava, uma menina filha de um açougueiro muito poderoso, talvez o mais poderoso da cidade na época, que trabalhava assim com caminhões cheios de animais matados para vender para muitas outras casas de carne. Enfim, ele era o forte da cidade. E a menina me perseguia muitíssimo. E eu estava louco por ela, estava louco. Só que eu mesmo desisti, falei com ela, e eu disse, não vamos namorar porque eu sou crente. Eu não podia namorar. E depois ela casou com um padeiro e muitas vezes eu fui comprar o pão lá e saudei como a qualquer outra pessoa, a ela, o esposo, tudo. E eu tenho a glória de que nenhuma menina das que me seguiram e casaram depois podem dizer, olha, eu me beijei com esse homem. Eu tenho essa glória. Eu não toquei nenhuma delas. Por um lado, a religião. Por outro lado, para mim é uma glória. Por quê? Porque eu tinha dentro da minha cabeça e do coração respeito pelas mulheres, que eu continuo tendo até o dia de hoje. Então eu não tenho traumas. Não tenho trauma de nenhum tipo enquanto a mulheres. Depois, com o tempo, eu tive outros casos aí que... Incrível.
Eu já contei em um vídeo, uma menina chegou gritando e abraçando, me abraçando no ar, dizendo, Tito, que lindo você aqui. E eu disse, meu Deus, esta mulher gritando para mim, que vergonha. Eu nem lembro dela, nem sei quem é. E nunca tinha namorado com ela. Ela nunca tinha dito que me queria. Nem eu disse para ela que nada. Ela que talvez sonhava em se casar comigo, mas eu não sabia nada. E me fez passar vergonha. E assim tantos casos foram havendo, mas eu continuei crendo que a mulher é muito valiosa e que temos que zelar, porque elas são preciosas e mesquinhadas aos olhos de Deus. Deus as mesquinha, Deus zela por elas. São preciosas todas e Deus cuida delas muito mais que dos homens. Porque os homens estão se aproveitando desde o dia que Eva teve o primeiro erro cósmico. Então, os homens estão se aproveitando das mulheres na base desse erro que teve Eva. E Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus emparelha e cuida e se cuida dos homens por causa disso. E tem razão, porque ele sabe que os seres humanos não somos confiáveis. Mas, graças a Deus, eu entendi isso com Deus e caminhei com Deus desde criança, respeitando as mulheres. E isto de respeitar as mulheres é muito importante, nós trazemos desde o berço. Se nós temos modelos de um pai que respeita a esposa e as filhas, vamos também aprender a respeitar a toda mulher. E se nós não tivermos esse modelo, ou como esposo ou como esposa, alguém de nós teve uma mancada, um erro na vida, então vai semear uma desconformidade nos filhos, um desconforto, uma falta de confiança, e vai fazer que eles pequem voluntariamente contra as mulheres. E vão ser violentos contra as mulheres por causa dos traumas que carregam. Agora, ninguém tem que pagar por isso. Nem a mulher que pecou, nem o pai que pecou, nem a mãe que pecou, nem o filho que está carregando um trauma. Ninguém tem que pagar por isso. Todos temos que ir ao médico dos médicos para ser curado por Jesus Cristo e liberto, porque senão vamos carregar toda uma vida um peso desnecessário que nos faz mal a nós mesmos. Quando fiz o serviço militar, de repente chegou meu irmão mais velho na sua caminhonete com nossa mãe. E eu não podia crer. Eu estava lá de guarda e foi um dos meus chefes e trocou a guarda, mandou ficar outro e disse, venha comigo. E eu segui com ele até o prédio da guarda, do posto até o prédio. Chegou lá, meu irmão, minha mãe. Foi uma loucura aquilo. Eu não podia crer o que estava vendo. E minha mãe sempre foi muito bonita. Bom, todos os filhos que amam sua mãe vão achar bonita a mãe. E o pai também. Vamos achar bonito, com certeza. É muito raro que alguém diga, não, meu pai era feio, minha mãe era feia. Todos achamos que eles têm uma graça especial, que Deus mesmo colocou nos pais, nos nossos pais. Mas minha mãe era fora de série, era linda demais, sabe? Toda a cidade respeitava ela pelo elegante que ela era, gentil, educada, amorosa, cheirosa. Era uma mulher extraordinária em tudo. E ela foi com bastante comida para mim, bolachinhas e outro bolo feito em casa, uma série de coisas, marmita bem preparada, tudo, um envelope com dinheiro, tudo. Teve uns momentos ali e foi embora. Sabe que nunca mais os cabinhos e sargentos me trataram mal. Nunca mais. Eles sempre me respeitaram e até me falavam de vez em quando que eles me respeitavam pela mãe que eu tinha.
Tremendo, né? Ou seja, que uma mãe direita, um pai direito, vai semear um modelo de pai e de mãe, mesmo nos outros que não são seus filhos, pela sua conduta na sociedade. É de muito peso o que uma mãe, o que um pai faz. E principalmente quando se trata de mulher. Porque muitos homens têm um tino, não sei como é em português, tem um tino, tem uma percepção tão forte no falar de uma mulher, no se pintar, no se arrumar, no se vestir, que eles percebem se essa mulher é confiável ou não de imediato. E vice-versa. Tem mulheres também que conhecem um homem num olhar de passagem, muito rápido. E quando a mulher tem uma conduta e uma vida exemplar, gentil, educada, uma conduta de pessoa respeitosa, de pessoa inteligente, de pessoa trabalhadora, de pessoa honesta, com certeza vai exibir essas coisas diante da sociedade e as pessoas vão ver e vão respeitar aos filhos também. Demos uma olhada rapidinho, sim, as mulheres no Novo Testamento primeiro. Vamos ver aqui. A primeira mulher no Novo Testamento, qual é? Quem é? Ana. Ana, para os fins que eu estou falando, porque também estava Elizabeth, mãe de João Batista. Mas para os fins deste alinhar, digamos, costurar assim, alinhavamento. Difícil essa palavra de vocês. Esse alinhavamento da temática da mulher, eu preciso falar não de Elizabeth, senão de Ana. E essa mulher foi a última profetisa do Velho Pacto, do Antigo Testamento. A última. João Batista foi o último profeta. Ana foi a última profetisa do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Um ancião de aproximadamente 105 anos de idade. Se calculamos que foi mulher aos 14. Se ela demorou mais tempo, então teria mais de 105 anos. Mas se ela chegou a ser mulher de um homem aos 14 anos, então teria 115 quando partiu. Segundo o original de Lucas capítulo 2, versículo 37, ela servia no templo como sacerdotisa. É notável que tenha sido uma mulher do antigo sistema quem por último testemunhou de que realmente Jesus era o Cristo prometido, porque esse Cristo estava chegando pela primeira mulher vindicada e dignificada, que foi Maria, como afirmação de que, embora última Ana no Antigo Pacto, também estava incluída como no Novo Pacto. Aqui estou costurando algumas ideias e que é muito interessante que você pense. E você vai perceber que realmente a mensagem que deixa a Bíblia ao relatar isto é que, se bem é certo que Maria de Nazaré é a primeira mulher eleita no Novo Testamento, debaixo da graça do Novo Pacto, Maria, esse Novo Pacto também incluía aos crentes do Antigo Pacto. Por isso que a última pessoa do Antigo Pacto é uma profetisa, uma mulher. E dos homens, o último é um profeta. Porque no ofício profético está incluído todos os outros judeus, todos os outros que viveram antes de Cristo. Então, para que Cristo viesse
incluir a todos, veio Ana, como uma última profecia, que liga o antigo pacto com o novo. E como já inaugurando o novo pacto, vem Maria de Nazaré. A primeira mulher eleita, então, é Maria. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, foi adotada para receber a Deus como menino, sem a participação do homem, José, figura do pecado capital, José. É interessante como Gálatas capítulo 4, versículo 4, afirma que Maria era virgem. Em Mateus capítulo 1, do 1 a 17, traz 5 mulheres pecadoras na genealogia de Jesus. Quer dizer que a hereditariedade não funciona em Jesus. Mesmo assim, Deus escolhe para o filho uma virgem. Creio que Deus realmente, pela genealogia de Jesus, incluiu a todos, pecadores e virgem, mulheres e homens. Só não aceita que José tenha parte na concepção da criança, simplesmente para não ligar a criança que estava para nascer, que é Jesus, ao pecado. Em outras palavras, todos são incluídos no Messias, mas nenhum pode entrar com direito a méritos, nem pênis poderoso, nem vagina solitária. Desculpem-me a franqueza. Não há mérito para o homem nem para a mulher, nem para Maria, nem para José. Por isso que José foi deixado de lado, para que o mérito humano não aparecesse na aparição do Messias. Terceiro, as 5 mulheres imorais na genealogia de Jesus. Nas gerações de Adão, nenhuma mulher é mencionada. Gênesis 5, 1 a 32. Mas nesta genealogia de Cristo, há 5 mulheres. Apenas uma dessas 5 era virgem pura, Maria, descendente da linhagem escolhida. Cristo nasceu dela diretamente. Entre as outras, Tamar, Raabe, Rute e Batezeba, a esposa de Urias. Algumas eram gentis, pagãs. Outras haviam se casado novamente. E 3 delas eram pecadoras. Vendo isso, nós estamos vendo claramente como Deus tem em conta as mulheres. Muito em conta. Deus aprecia todas as mulheres. Não importa que seja uma prostituta. Não importa que essa mulher gere um filho por violação. Não importa que uma mulher gere um filho por abuso sexual próprio dela. Não importa. Não importa que ela tenha recorrido às modernas técnicas in vitro para ter filho. Não importa. Não importa nada na mulher. Porque para Deus continua sendo um vaso, porém, por um lado frágil, delicado, fino, por outro lado especial. E que Deus respeita. Respeita muito. E quer que os seres humanos respeitem também muito. As primeiras evangelistas no Novo Testamento foram mulheres, como bem a palavra evangelistas diz, ou evangelizadora. Foram mulheres. Em Atos dos Apóstolos e cartas são profetisas, capítulo 21, versículo 9. Líderes comunitárias, capítulo 16, do 14 ao 15. Capítulo 18, do 18 ao 28. Diaconisas, em Romanos capítulo 16, versículo 1. No Apocalipse, a mulher é símbolo da vitória sobre todo o mal, ensinando-nos que o fraco vence o forte pelo poder da fé
resistente. Apocalipse capítulo 12, do 1 ao 17. Pululam por toda parte no Novo Testamento sinais da presença marcante das mulheres nas comunidades primitivas. A cultura androcêntrica, ou seja, centrada no macho, no homem, e patriarcal, trata a mulher com insignificância de Gênesis até o Apocalipse. Desenterram o mito das origens, culpam Eva pelo pecado e justificam os desmandos masculinos. Para completar, pinçam frases esparsas de cartas do Novo Testamento, como Efésios e a segunda de Pedro, e declaram a submissão feminina em nome de Deus. Tudo errado, tudo errado. A igreja é feminina. A igreja é um coletivo composto de mulheres e homens, e é feminino. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja também está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como a mulher, pois a ênfase aqui não está nela, senão no descendente dela. Então, embora a mulher ali seja também Maria, é também a esposa do Cordeiro, a igreja, o corpo de Cristo, a mulher de Deus. Uma apóstola, a Bíblia tem uma apóstola, em Romanos capítulo 16, versículo 7. Júnias, uma mulher é de muito apreço entre os apóstolos, e que também foram antes de mim em Cristo, disse Paulo. Aqui ele se compara e agrupa com os apóstolos. Portanto, Júnias é parte desse coletivo de apóstolos de antes de Paulo. Davi Stert afirma no seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento. O rabino judeu David Stern afirma que se trata de uma mulher. Não esquecer o androcentrismo e o patriarcalismo que vigorava na época e continua a vigorar, declarando a submissão feminina em nome de Deus. A frase "Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim", denota que o machismo avaliava inquestionavelmente as mulheres como a todos os diferentes na ótica deles. Tudo o que eles iam dar valor devia passar pelo machismo. Por isso que ela está ali considerada desde uma ótica machista. Mas não quer dizer que ela não era uma mulher ou não era apóstola, que fosse apenas um ajudante de apóstolo. Não. Realmente ela era uma apóstola. As pastoras missionárias e as domésticas. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 14, Paulo fala sobre os apóstolos em viagem, em missão. Nos primeiros versículos podemos ver a 10 apóstolos com direito a andar com suas esposas, mais os irmãos de Jesus e Pedro. Poderíamos denominá-las pastoras missionárias. Logo vemos a Barnabé e a Paulo se privarem voluntariamente de levar com eles as suas esposas. A estas poderíamos chamá-las de pastoras domésticas. Esta discussão é velha e eu aqui a simplifico. A esposa de um pastor é pastora porque é esposa de pastor? Ou é esposa de pastor porque é pastora? Repito a pergunta. A esposa de um pastor é pastora porque é esposa de pastor?
Ou é esposa de pastor porque é pastora? Creio que esse detalhe é irrelevante. A mentalidade denominacional limita a pastores a seus estudos teológicos e pouco valor dá ao seu chamado, ungimento do Espírito e envio do Senhor. Os denominacionais necessitam tais limites a fim de fazer do ofício uma profissão remunerável e competitiva, mas a igreja não precisa disto, porque ela tem tudo na própria igreja. O capítulo 21 de João estabelece o princípio propulsor de pastores e pastoras, o amor. Os pastoreados são ovelhas, e há ovelhas já encontradas e trazidas a Cristo, à porta, ao pastor, ou aos currais denominacionais, ou ao pasto vivo que é Cristo, e ovelhas perdidas no mundo. Então temos ovelhas em 3 departamentos: perdidas no mundo, nas denominações e também na igreja. Num viver igreja genuíno, se deve ter em conta o DNA pastoral, que é o amor, que eu mencionei, que está em João capítulo 21. E para ele, para o pastorado, deixarmos que homens e mulheres amem. E se você não gosta de ouvir dizer que a mulher é também chamada a um digno pastorado, pense que todas as pessoas citadas aqui eram apóstolos. E então, veja as mulheres que pastoreiam, não como pastoras, que você não quer que sejam chamadas de pastora, chamem-as de apóstolas. Pronto, está resolvido. O gênero no uso bíblico para o ministério. Este ponto é muito interessante para vocês verem. A questão do gênero é muito importante termos em conta. Tradicionalmente, desde a queda e atravessando toda a Bíblia e acompanhando toda a história da igreja, o machismo sempre dominou. Não há nenhuma base bíblica para que o homem sempre seja o líder em tudo e a mulher não. É esse machismo que impôs o gênero masculino em tudo. E Deus fala aos humanos na mesma forma, mas quase sempre no neutro, bastante desaparecido do português. Não se pode pedir outra forma de tratamento fora do machismo quando toda a humanidade caída desconhece outra coisa. Mas isto não legitima exclusividade a favor do homem. É histórico o machismo. Como você vai falar de que o ministério pastoral também pertence à mulher, se ninguém fala em mulher no patamar do homem? É histórico. Então, naturalmente, que até a própria Bíblia teve que usar não tanto o masculino como o neutro, que se usou muito no Brasil e depois se deixou de lado, mas ainda vigora. Deus é neutro, não masculino, mas aparece como masculino na maioria das vezes. O fato de Deus criar primeiro ao homem não é modelo de nada, posto que de imediato ele criou a mulher para completá-la, para completá-lo, como incompleto que ele era, que o homem era. Quer dizer, a imagem de Deus não era o macho, senão o casal. Sem entrar no mérito da questão cabeça, só entenda uma coisa: o homem é cabeça de sua mulher, não a mulher dos outros homens. E na igreja já temos uma cabeça, que é Cristo. Não precisamos nenhum homem por cabeça da igreja. Ninguém pode esperar ser ao menos
co-cabeça do lado da cabeça que é Cristo, nem subcabeça debaixo de Cristo, entre Cristo e os demais membros do corpo de Cristo. E tampouco vale para o trabalho. No trabalho, será cabeça o mais competente. Assim como no casal assume por cabeça o que mais deve proteger. Mas da igreja se ocupa ele, o cabeça. O suficiente como cabeça, que é Jesus. A senhora eleita, em 2 João. No grego, curia. A forma feminina de curios, que significa senhora. Existem diferentes interpretações desta palavra. A mais aceita é a seguinte: esta palavra se refere a uma irmã cristã notável em algum modo na igreja. Igual que a frase escolhida juntamente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. É possível que Curia fosse seu nome, dado que este era um nome comum naquele tempo. Alguns afirmam que, segundo a história, ela viveu perto de Éfeso e que uma irmã dela viveu em Éfeso, onde a igreja estava baixo o cuidado de João. Havia uma igreja nessa localidade, a qual se reunia na casa desta irmã Curia, chamada Curia. A mulher no Apocalipse, capítulo 12. A Igreja Católica entende que tal mulher, nessa passagem bíblica, é a Virgem Maria. Eu creio que entre esse pensamento e outros, o mais certo é o do irmão Witness Lee, que afirma ser a cristandade, e o filho varão um tipo de os vencedores, que é muito mencionado no mesmo livro do Apocalipse na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, homem e mulher recebem as mesmas faculdades, as mesmas capacidades, e sua inteligência nata está em todos os seres humanos criados por Deus, enquanto que na passagem de Apocalipse o filho varão está composto de homens e mulheres, como a parte mais forte da mulher, as de guerreiros, e a mulher é considerada tão preciosa que Deus a guarda num lugar seguro e a cuida e mantém até o final do tempo necessário. No Antigo Testamento, a mulher também é tida por digna e necessitada de mais cuidados e melhor sustento. Em Levítico 27, 1 a 8. No Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, o casal deve ser a reprodução de uma igreja que tem um viver digno como esposa de Cristo. Não é o casal modelo para a igreja, senão a igreja deve ser modelo para os casais. Portanto, não podemos pedir muito dos casais, muito menos só da mulher, se não pedirmos o mesmo da igreja. A igreja deve viver em completa sujeição ao seu cabeça, que é Cristo, para ela poder demandar dos casais e das mulheres e dos homens que andem conforme a vontade de Deus. A grande meretriz no Apocalipse é uma mulher também. E a maioria das teologias diz que se trata da Igreja Católica Romana e que as suas filhas são as protestantes. Eu creio que ninguém pode negar isto. Até o mais liberal em teologia termina entendendo assim, porque a gente lendo aqueles capítulos do livro de Apocalipse é muito igual ao que vemos nos dias de hoje. Muito igual, realmente. E qual é a mulher eleita?
como igreja, porque a mulher eleita para a encarnação de Deus foi Maria de Betânia, mas a mulher eleita como para a esposa de Cristo é a igreja. E qual é a igreja eleita como o modelo da igreja no Apocalipse? Filadélfia, a que significa amor fraternal, ou seja, uma igreja onde nos amemos, onde não haja diferença nem de direita a esquerda politicamente falando, nem calvinista, arminianista, nem de só idoso, só jovem, só criança, ou só mulheres, ou separados, sentados separados, nada disso. Por quê? Porque ela é a mulher de Deus. Exemplo e modelo a igreja de Filadélfia no Apocalipse. A Nova Jerusalém é outro tipo de igreja, de mulher também no Apocalipse. Já é o sumus da tipologia da mulher na Bíblia. Então, se nós temos uma tipologia tão especial, tão grande, tão transcendente, tão eterna, que é a Nova Jerusalém, então temos que aprender a amar primeiro de todas as mulheres, nossa mãe. Primeiro. E depois todas as mulheres do planeta e principalmente aquelas que estão na nossa família. Devemos aprender a honrá-la constantemente. Tem duas palavras, dois tipos de mulheres no livro de Provérbios. Eu já tenho falado muito tempo, venho falando sobre esses dois tipos. Chega o dia da mãe, não falta quem cite o último capítulo de Provérbios, onde fala da mulher virtuosa. Mas, na realidade, a mulher virtuosa é a que trabalha pelo marido. Ela faz tudo. E ele fica sentado numa cadeira esperando o dinheiro, esperando a comida, esperando tudo. Essa mulher virtuosa. Ela trabalha para os filhos, trabalha para os netos, trabalha para toda a casa, que não falte nada. Essa é a mulher virtuosa. Não queira ser essa mulher. Se tem que ser por alguma razão, por exemplo, nos dias de hoje, as leis não permitem aos homens ter bons trabalhos, bons empregos e se desenvolver dignamente e estão priorizando as mulheres. A boa hora que eles lembraram das mulheres, mas não era para fazer essa diferença que vem a prejudicar, em definitiva, o próprio casal e a própria família, e inclusive a própria mulher, porque dá oportunidades para a mulher trabalhar e estudar, mas não dá descanso para a mulher, e tira do homem a possibilidade de um bom emprego. Então, não prefira ser essa mulher virtuosa. Seja virtuosa, mas em acordo, não isoladamente. E a outra mulher que está no livro de Provérbios, a mulher sábia. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. É muito superior que a virtuosa. Mas você também merece descanso. Portanto, não assuma a casa para edificar sozinha. Assuma a edificação da sua casa juntamente com ele e juntamente com os filhos. E que todos sejam responsáveis, maiormente neste tempo, em que todos têm direitos legais através dos estados, dos governos, e estão recebendo algum tipo de benefício pelas leis, então que sejam também responsáveis em casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Por que será que a palavra diz: lembrai-vos da mulher de Ló? A característica da mulher que virou estátua de sal é uma característica que pode ser conjeturada, imaginada, de diferentes lados, de diferentes óticas, que ela olhou por curiosa, por metida, por desobediente, por ter saudade do que ficava para trás, enfim. Mas eu pergunto, sendo que as cidades que seriam destruídas eram cidades pecadoras, onde está a graça que ela olhasse para trás com saudade daquela cidade? Se ela tinha um esposo,
se ela vivia uma vida normal com o esposo, se ela não era prostituta, já que o pecado de Sodoma e Gomorra era pecado sexual. Se ela não era prostituta, por que ela ia olhar para trás? Realmente, o problema desta mulher é o problema de mulheres e homens nos dias de hoje. Não é porque temos saudade do passado. Não é porque queremos voltar a uma vida passada. Não é porque o passado era melhor. Não é porque deixamos algo, um amor querido de nosso coração lá atrás e temos muita lembrança boa desse amor. Não é porque temos dívidas lá atrás e queremos resolver. Não é nada por isso. Senão porque estamos desmerecendo o futuro. Esse é o grave problema da humanidade. Estamos desmerecendo o futuro. E hoje tudo está criado para que nós não olhemos para frente, para não olharmos para frente, não vivermos uma vida olhando para frente, indo para frente, senão olhando para os lados, olhando politicamente desde um partido, olhando religiosamente desde uma seita, olhando desde a nossa moralidade, como eu sou digno porque levo uma moral e esta outra pessoa não tem a moral que eu vivo. Eu quero que os outros vivam uma moral igual à minha. Ou seja, nos dividiram a sociedade inteira. As pessoas, os casais, as famílias e o próprio indivíduo está dividido. E estamos olhando para trás e virando estátuas de sal, estátuas que não servem para nada e que vai vir a tempestade e vai destruir, e vai derreter aquilo e destruir. Por quê? Porque não servimos mais para nada, porque temos deixado de olhar para o futuro. Não olhamos para o futuro. Daí que vem a palavra de Jesus em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Cristo, olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé. Temos que olhar para Ele. Aí está toda a solução de nossos problemas. E vamos resolver nossos próprios problemas, iniciando com uma observação meticulosa, dedicada, amorosa e humilde a cada mulher de nossa família para respeitá-la. Vamos olhar duplamente, triplemente. Vamos olhar muito mais para os direitos dela, para as suas necessidades, as suas carências, suas dores. Vamos nos dedicar mais a elas para que possamos ter um aprendizado forte para enfrentar os problemas da vida como homens que somos e como famílias que somos e para que possamos espalhar no mundo um olhar a Cristo mais definido e nada de olhar para as coisas do mundo para satisfazer o machismo que está dividindo a humanidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês com esta palavra que creio que ilumina muito mais do que tudo o que tenho ministrado até agora, mas também tem muito mais, com certeza. Deus abençoe.